tarde, geração Z. Tudo bem com vocês? E aí, gente? Boa tarde, geração Z. Como vocês estão? Boa tarde, como é que vocês estão nesse sabadão aí? Boa tarde, Lázara. Como que você tá? Olha quem tá aqui com a gente. Uma convidada muito especial. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. E nós temos salgados aqui, né, gente? Hoje, o cheiro tá bom? Gente, veio aí, hein? Convidado Leila especial. Gomes. E o número da Leila, para você que quer pedir para ir comendo junto com a gente, né, durante o nosso bate-papo, é 649-9655-8420. Repetindo, 649-9655-8420. São os melhores salgados de Jataí região, né, gente? Bom que chega quentinho. Maravilhosos. Eu acho bom que o telefone da Leila ela decora, o meu ela não decora. Acho interessante. O da Leila é mais importante, né? Pra pedir esse salgado maravilhoso. Gente. E não só os salgados da Leila estão aí, hoje né? com a gente. Pode ir abrindo enquanto eu falo, Túlio. Pode. Não só os salgados da Leila estão hoje com a gente, a Lázara também, para falar de um tema muito interessante. Qual que é o tema, Júlia? Vi um espírito. E agora? Então, né, gente? Vamos primeiro apresentar a Lázara. Boa tarde novamente. Como é que você tá? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fala um pouco de você, o que você faz. Meu nome é Lázara, né? Como foi falado. Eu sou espírita já tem uns dias, né? Fiz parte, sou, como se diz, cria do Allan Kardec, né? Mas depois de um certo tempo eu participei e participo da Casa Amor e Caridade, a Casa Espírita Amor e Caridade. Faço parte de um grupo mediúnico, né? E estou aí tentando modificar meu ser, meus pensamentos, minhas atitudes, né? Diante dessa doutrina maravilhosa que nos traz tanto aprendizado. Gente, a Lázara aqui me dá dicas. Enfim, para começar o nosso bate-papo, Laura, minha prima deve estar falando de mim. Com certeza. Falando mal, certeza. Para começar o nosso bate-papo, Lázara, eu vi um espírito, e agora? Mas o que exatamente é ver espíritos? É que nem o menino do chamado, eu vejo gente morta? Como é? Isso é muito relativo, né, Valquíria? Porque, assim, às vezes eu vejo um espírito e logo eu acredito que eu sou médium. Mas nem sempre você ver um espírito quer dizer que você tem mediunidade, né? Você pode simplesmente ver um espírito pela necessidade, talvez de algum problema que você está passando, ou por algo que ele queira trazer para você de informação. Talvez ele está partindo e com o sentimento de amor que tem pela família ou por alguém, ele tende às vezes a aparecer, né, para a pessoa, trazer alguma informação ou simplesmente despedir, né? Então, isso traz assim, talvez para quem, viu um espírito e agora, né, o que fazer, né? O susto, o medo, né, a dificuldade em compreender o que está ocorrendo, mas pode ser que seja simplesmente passageiro, né? Não quer dizer que ele vá ser médio e ter que trabalhar com a mediunidade. Até porque eu coloquei até aqui uma observação, que às vezes a gente pensa que todo espírita, a função dele é ser médium e tudo mais, mas existem zilhões de trabalhos dentro de uma casa espírita e que nem todo mundo nasce com a mediunidade tão aflorada, remanescente, a ponto de estar numa mesa mediúnica. Mas isso não faz a pessoa menos espírita, né? É só um trabalhador que vai trabalhar em outro local, um dos outros 300 locais que tem para se trabalhar dentro da casa espírita. Pode falar. Não, pode falar, eu já terminei. Uma coisa que eu achei interessante você falar foi que como é retratado ver um espírito assim na cultura pop, assim, que a gente pode dizer, que é sempre tratado como uma coisa ruim, uma coisa que sempre vai ser uma experiência ruim, mas não, né? Como você falou, às vezes é uma coisa só que a gente precisa mesmo, não é uma coisa ruim, não quer dizer que vai ser só experiências ruins com aquilo. Eu tenho uma E assim, às vezes, só um minutinho, às vezes, talvez você nem vê ele ali, é algo, um cochilo, um momento rápido, ou às vezes um sonho, um desdobramento, ele aparece para você, né? Por uma necessidade que se tem. Mas quando é alguém que às vezes a gente ama, né? Bem provável que o sentimento que você nutre por ele vai te trazer alegria, vai te trazer paz com aquela visão, né? Com aquela aproximação. Só mesmo quando às vezes é algo para te assustar, para te chamar a atenção para alguma coisa, né? Que você precisa trabalhar, que você precisa buscar o entendimento,
é que às vezes você vai te trazer uma certa confusão, né? Sim. E agora, Como né? isso? Todo mundo tá comendo, não esquece de... Como também, Eu Lázaro. tenho uma pergunta. A doutrina, ela não recomenda que a gente floresça essa mediunidade na adolescência por não ter terminado os estudos, né? Então, o que que a gente... Tá me zoando? O que que a gente pode fazer quando vê um espírito na adolescência? Júlia, Sente medo. assim, o médio, quando ele é médio na adolescência, provavelmente ele já vem na infância, né, com essas percepções. Chega um certo período para essas percepções, né? Enquanto criança, vem mais porque ele está mais ligado à espiritualidade, porque faz tempo que ele voltou, o reencarne, né? Mas quando ele já chega na fase da adolescência e começa a aparecer, começa às vezes a ter as visões, os sonhos, né? A perceber a presença de algum espírito, ou começar a querer escrever, né? Ou falar algo que ele percebe que não é dele, né? E que vem a ser a mediunidade, ele precisa, primeiramente, ter a confiança de conversar com a família, né? E a família ter condição de auxiliar aquele filho, aquele ser, né, que procura ajuda da melhor forma possível. E, se espírita, né, procurar a mocidade, já que é adolescente, procurar a mocidade, procurar um grupo espírita para tirar as dúvidas, para começar a trabalhar essa criança, essa mediunidade de forma correta, né? Sem o desequilíbrio. A mediunidade ela não pode ser forçada em nenhuma idade. A mediunidade ela tem que ser de forma natural, né? Bem levezinho. Seguindo o nosso... não, só falando essa questão da mediunidade na adolescência, né? É que a gente vê, às vezes, por exemplo, vai ver o filme do Chico Xavier, nossa criança vendo, e acha que vai ser algo super místico. Eu vou lá, eu vou ver, vou falar para todo mundo que o parente ama. E, assim, é uma experiência minha. Desenvolver mediunidade não é nada agradável. Valkyria, inclusive, estava com medo agorinha. Uai, Ela tava aqui a vendo comida. espírito aqui no centro, ela foi lá para fora. Ai, que ódio. Mas, enfim, não é nem um pouco agradável, porque eu lembro que as últimas vezes que eu fui nas reuniões, a minha mão ficava doendo, o corpo dói, você se sente mal. Então, assim, eu acho bacana essa questão de não ser forçado, porque não é um caminho legal. Então, se você for forçado, você ainda vai para um lugar assim que está me fazendo mal fisicamente. Mas é importante lembrar também que o estudo mediúnico, no caso, ele não é recomendado para pessoas menores de 18, né? Porque a gente não terminou, de fato, essa formação espírita para ter condições de lidar com algo que é tão pesado, não pesado, mas importante, né? Que exige uma responsabilidade. Oi, Claudinho. A mediunidade se assume uma responsabilidade. Tá atrapalhando. A mediunidade, você literalmente está assumindo uma muita responsabilidade, né? Que falam que o médium é como se fosse um ponto de luz. Então, ponto de luz assim, né? Não que a gente é especial e tal, mas no sentido de eles veem na gente uma forma de se conectar, talvez comunicar, né? Então, se assumiu, você tem que se manter também lá, porque pode dar problema. Eu lembro que os períodos que a gente fica afastado do centro são os piores, assim. São. Muito no livro Emmanuel, de Chico Xavier, no capítulo 11, ele fala do médium, né? Que, na realidade, na concepção da palavra, o médium é alguém muito devedor. Às vezes as pessoas têm uma noção muito errônea de que médium é alguém especial, né? Que a mediunidade te faz algo diferente do outro, né? E na realidade não tem nada disso. O médium, na sua concepção, na maioria das vezes, ele é um devedor. E a mediunidade ostensiva, ela vem como meio de você se educar. Primeiramente, a mediunidade é para o médium, é para ele se educar. E depois, como meio de auxiliar na evolução da humanidade, né? De auxiliar aqueles que estão em volta, de auxiliar aqueles que vão chegando, né? De acalentar os corações daqueles que se afastaram do ente querido. Mas a gente precisa descortinar isso da nossa mente, de que somos especiais, porque não somos, né? Somos muito devedores e precisamos nos educar através dessa mediunidade. Sim.
E assim, trazendo para o espiritismo, um assunto espírita, não faz sentido o que eu falei. Mas, assim, dentro das obras básicas, você acha assim, por exemplo, tô eu lá, Valquíria de boa, e vi um espírito. Aí fiquei assustada. Só que isso começou a se tornar frequente, né? Aí falei para minha mãe também não sabe o que fazer. Assim, qual que é o caminho que a gente deve seguir? Qual obra básica assim, a gente vai pegar e ler? Ou a gente vai lá no centro espírita e fala, gente, socorro, está acontecendo isso lá em casa. O que a gente faz? Se você já tem uma condição de talvez saber qual caminho seguir, talvez o que seria melhor, primeiro uma conversa em casa. Bom, meus pais não sabem o que fazer, então vai me taxar de doida. É coisa que você está vendo da sua cabeça, isso não existe, né? Mas continua. E aquilo está me trazendo confusão, aquilo está me trazendo desgaste, né? Dificuldade. É o buscar o centro espírita, né? Por quê? Porque lá eles vão te auxiliar. Não vai te colocar numa mesa mediúnica, porque não é o momento, não é a hora, você não tem condição. Mas é com o passe, com as orações, né, com a água fluidificada e com as instruções que a mediunidade é educação. Né? A gente precisa nos educar. Né? Por isso que a mediunidade está ligada diretamente à moral, né, e ao Cristo. Né? A moral cristã. O que você acha, Júlia? Estava pensando aqui, porque eu tô um relato pessoal agora. Eu tenho sentido ultimamente muita energia. E eu fico com medo, eu não gosto. Mas eu não queria, no caso. Mas eu sinto muita energia, assim, das pessoas em volta. Às vezes tem alguém estressado, brigando. E eu fico mal de verdade. Tipo, passo mal fisicamente, assim, dá vontade de vomitar, dor de cabeça. E aí, tipo, não sei o que eu tenho que fazer. Então, você está captando essas energias, né? Só que, na realidade, a gente não pode ser esponja. A gente tem que aprender a criar um bloqueio em volta da gente, né? E esse bloqueio é necessário as nossas orações. Se aquela vibração chega até a gente e está nos fazendo mal, além da oração, é a gente mudar o nosso campo energético, né? Pensamentos elevados, sentimentos elevados. Se aquelas pessoas não têm condição, às vezes, de se manter de forma equilibrada, a gente ora para que o Pai auxilie aquelas pessoas, né? Que aquela discussão, que aqueles sentimentos que elas trazem possam modificar, né? Mas que os da gente, a gente precisa se manter em equilíbrio. Isso nem sempre é fácil, que é uma questão de criar hábitos, bons hábitos, né? A gente vai se educando com os bons hábitos que a gente vai criando. Então, para que a gente não seja essa esponja, a gente tem que orar mais e deixar nossos... ter mais pensamentos bons, assim, nessas horas? Mudar o nosso campo vibratório, né? No sentido de que, tá havendo uma discussão, e aquelas energias estão me chegando, eu não faço parte daquela discussão, o que eu posso fazer para aquele irmão? Fazer uma oração, né? Mas a gente aprende isso com o decorrer do tempo e através dos estudos que nos chegam. Porque tudo é vibração. Nós estamos ligados todos, né, por vibração. Ligados às plantas, aos animais, ao mineral, ao nosso planeta. E todos os outros planetas estão ligados através de vibrações, né? Então, tudo nos atinge. E tudo que nós criamos e fazemos também atinge o outro. Então, a gente precisa criar esse campo vibracional, né, equilibrado e saudável, para que as coisas ruins que lá fora nos cheguem não nos altere tanto. Talvez vai abalar de alguma forma, mas a gente consegue sair daquela vibração baixa, né? Entendi. Sim. Nós temos comentários. Pode falar, amiga. Pode falar, você ia ler isso? Não, era outra coisa, pode ler. Então tá. A Cláudia Rodrigues. Boa tarde, pessoas lindas. Cláudia Rodrigues de novo. Um programa abençoado para todos. Minha mãe. Oi, mãe. Oi, mãe, tô na TV. Você tá me vendo? A Helena. Boa tarde, geração Z. Este é um ótimo assunto a ser abordado. A Carmen Lúcia. Boa tarde a todos. Muito bom ver a Lázara participando do programa. Boa tarde, Carmen. A Daniele Flores. Muito esclarecedor. Boa tarde, Dani, uma das minhas chefes. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. E pegando... Aproveitar, né? Mandar um abraço pro Max, também esteve aqui com a gente agora. Max, nosso novo amigo Marco Silva, que também topou ajudar a gente. Marco Silva é do Maranhão, quem falou, né? Do Maranhão, tava... Chegou recentemente aqui em Jataí, aqui em Goiás, né? Então, seja bem-vindo, Marcos. Tanto no nosso município, no nosso estado, também aqui, também
no Centro Espírita Allan Kardec? Bem-vindo, gente. E pegando o gancho disso que a Júlia falou, quais são os tipos de mediunidade mais comuns? Dá para prever o futuro? Uma curiosidade. Uma curiosidade boba aqui, se dá. Eu vou me formar esse ano. Tem a médium de presciência, né? Peraí, dá? Ah, não dá. Lembrei, dá. No livro da Gênesis aborda muito essa questão, né, da presciência, né, da previsão. Então, assim, mas é uma mediunidade que ela é muito... São muitas poucas pessoas que têm essa mediunidade. Lembrei daquele né? vídeo do... Eu não sei se você sabe, mas minha mediunidade é rara. É muito raro. Por quê? Porque quer muita responsabilidade, né? Às vezes a pessoa até consegue visualizar um futuro daqui a um mês, daqui a um ano, e às vezes está relacionada a ela, mas está relacionada a pessoas que estão em volta dela, né? Às vezes aquela previsão que ocorre, que ela consegue enxergar, é para auxiliar aqueles que estão com problema, né? Mas, assim, que requer muita responsabilidade. Porque tudo muda muito, dependendo das minhas escolhas. Às vezes, faço uma escolha aqui hoje, que amanhã vai modificar todo o meu percurso, né? E aí, alguém fez uma previsão comigo que daqui a um tempo, daqui a um mês, uma semana, vai acontecer isso ou aquilo. Mas, na realidade, eu fiz outras escolhas que não vão me levar àquela situação, né? Então, é muito raro e, assim, requer muita responsabilidade. Porque eu não posso, por exemplo, daqui a um ano, alguém falar, eu ver que alguém da minha família vai desencarnar, eu ver o desencarno, eu ver a situação toda, chegar na pessoa e falar assim, eu vi que você daqui a um ano vai desencarnar, dessa forma, né? O desespero da pessoa. Isso, né? talvez impeça a pessoa de evoluir, né? No sentido de, daqui a um ano você vai estar, por exemplo, numa situação boa. Independente de qual situação que seja, né? Mas você está vendo aquilo porque ela, no presente, está trabalhando, está em função daquilo. Às vezes, ela receber essa provisão já faz ela ficar mais relaxada. Aí não acontece. O baque psicológico que faz, né? Que isso pode levar, né? Leva consequências muito desastrosas, né? Porque às vezes a pessoa entra em desespero se for uma coisa ruim, mas se for uma coisa boa, igual o Valquíria falou. Às vezes ela vai parar de trabalhar naquilo que ela estava trabalhando para chegar naquilo que o outro enxergou e vai mudar totalmente os rumos da vida dela, né? Ouvi um espírito, e agora? Boa tarde. Era só o look, tá tudo bem. Chegou outro, gente. Eu tava brincando. Chegou o espírita que faltava, né? O despertador não tocou, desculpa, gente. Tava dormindo. E tirando essa, né, que é bem rara, assim, única. Quais são as mais comuns, assim? A da vidência, né? Da psicofonia, que é a fala, da psicografia, né? Que hoje, a maioria das pessoas hoje tem muito da psicografia, né? Da audiência, do sonambulismo, né, também. Então, são as mais frequentes. Sonambulismo? Né? Do sonambulismo. Do sonambulismo, você entra em desdobramento, né? E aí, por exemplo, você pode ter contato com espíritos que estão desencarnados e ali você trabalhar, você elaborar, você ver coisas que podem estar acontecendo, você retorna para o corpo e você traz... Essa é de Bezerra? Bezerra? Que era aquele Bezerra médico. de Menezes, ele costumava, por exemplo, uma pessoa entrou em trabalho de parto e eles entravam em desdobramento, ia até lá, fazia o parto, né, e depois retornava. Às vezes a família via, conversava com ele e tudo mais, e ele voltava para o corpo, né, e além de, eu acredito que haver esse desdobramento, havia o trabalho de materialização, né, porque ele fazia o trabalho de parto e tudo mais, né. Que é aquela questão de plasmar, né. Isso. Mas o sonambulismo, ele está voltado para esse desdobramento. E aí o médium ele traz conscientemente tudo aquilo que ele viu, no plano espiritual ou em torno dele, né? Mais na visão espiritual. Às vezes são só flashes, né? E o sonambulismo ele pode ser tanto induzido como natural. O induzir nem sempre é bom, né? Que tudo que é induzido às vezes te leva a uma situação difícil. Mas quando ele é natural... traz muitas informações e muito conhecimento, principalmente para o médium, né?
Marco Túlio ficou com medo ali, que ele não Fiquei um sabia. pouquinho. Te ajudou? Me ajudou. Esse é o primeiro programa, inclusive, que a gente tá tendo dúvidas, assim, reais, que tá ajudando a gente mesmo. Porque normalmente a gente faz os temas e as perguntas com perguntas possíveis pra ajudar quem tá vendo. Mas agora tá sendo real. Tipo, eu realmente eu não tô com medo, eu Curioso. não quero, o que eu faço? Uma dúvida que... É uma dúvida, mas não é. Eu acho que, no fundo, essa é a resposta. Porque a gente, às vezes, a gente tem muita prepotência em achar que a gente tem capacidade de ser muito, né? No sentido espiritual. Mas a dúvida é, a intuição ela é uma mediunidade? Porque, assim, na minha cabeça, é uma espécie de conexão, porque eu não acredito que eu sou tão inteligente, encarnada, a ponto de intuir coisas. A intuição, ela é trabalhada. Então, assim, como toda mediunidade, ela desenvolve, né? Por quê? Por conta dos nossos estudos e por conta da nosso trabalho moral, né? Nossa ascendência moral. Então, assim, a mediunidade intuitiva, ela é trabalhada. Tá vendo? É mediunidade. Então, conforme, por exemplo, você vai trabalhando, você vai estudando, você vai instruindo, e isso não é só na área da doutrina espírita, em todas as áreas, né? Se você tem um trabalho relacionado, que vai ajudar no crescimento da humanidade, e você trabalha, você estuda e desenvolve, tem essa mediunidade de intuição, ela vai desenvolvendo com o tempo. E isso vai trazendo, às vezes, algo muito difícil. Às vezes você dorme, está no plano espiritual, estuda alguma coisa, chega e escreve. Por intuição, aquilo vai te trazendo informações e que vai te clareando seus pensamentos, né? Então, a mediunidade de intuição, ela é desenvolvível, né? E é para todo mundo, né? Tanto é que eles falam no livro dos médiuns que vai ser a mediunidade que vai estar com todos, né? Essa mediunidade de intuição, né? Eu não sabia. Um médium, assim, que já se iniciou enquanto médium, trabalhador da casa, ele pode simplesmente... Assim, poder pode, né? Mas quais seriam as consequências dele negar a sua mediunidade? Isso depende. Não tem como ele negar. Foi feito um planejamento, um plano espiritual, para que ele viesse médium por algum motivo, né? Ele vem, não, eu não quero ser médium, mas ele está na doutrina espírita. Ele pode trabalhar em outras áreas, porque o servir ao outro não quer dizer, basicamente, que eu tenho que entrar numa mesa mediúnica e trabalhar mediunicamente. Mas aquelas energias que a mim foram colocadas e que foi trabalhado, de alguma forma eu vou ser cobrada. Então, aquelas energias que ficam em mim e que precisam desenvolver, que precisam ser doadas, acabam, às vezes, me trazendo consequências danosas. Às vezes é uma doença, às vezes é um mal que me chega. Então, essas energias eu preciso trabalhar, né? Eu preciso servir de alguma forma, porque o médium ele está para servir. Então, se não contribuir, essas energias vão voltar. Elas vão ficar armazenadas e, de alguma forma, elas vão trazer consequências danosas para o organismo. Entendi. Porque a mediunidade, ela é orgânica, né? Então, ela está no corpo do médium, né? E é um meio que o médium tem para essa comunicação com o plano espiritual. A medicina oriental, inclusive, fala, né, sobre os chakras, o alinhamento. Isso. E essas são energias dos chakras, né? Então, assim, André Luiz, ele traz nas suas obras de forma muito clara essas energias, quando elas estão desequilibradas e quando elas estão em equilíbrio. E as nossas energias que nós recebemos e que nós temos, elas foram feitas para nos proporcionar a nossa educação, mas também para ajudar a contribuir para o crescimento da humanidade, né? Tem alguma pergunta? Não, acho que não. Então, o que você está achando desses salgados maravilhosos? Tá uma delícia. São os melhores de Jataí? Sim, Melhor são que seja muito. quando sua vida. Qual que é o número? Para você que está chegando agora, o número do salgado da Leila Gomes é 64. 99655-8420. Ele já até decorou. Mas é sobre essa questão das consequências, né, de não se estudar. Eu acho interessante porque tem um filme que eu gosto muito da saga Harry Potter. Que, não sei se vocês conhecem, gente. Cultura pop no 12 aqui.
Mas tem personagens que são obscuros, obscuruais e tal. Que são personagens que destroem tudo. Mas são personagens muito doentes, porque lá tem toda aquela questão de magia não pode, você tem que esconder. E quando a pessoa ela tem a magia e esconde por muito tempo, não manifesta, não estuda sobre a magia, ela se torna um obscuro, que nada mais é com muita energia acumulada que explode, né? Aí você estava falando, eu lembrei dessa questão, né? Porque a gente emana muita energia, né? Se a gente é médium, a gente já vem e trabalha como médium, né? A gente vem com uma energia para fazer isso, porque a gente fez um compromisso de auxiliar de alguma forma. Então, a gente não tem... que nem você falou, às vezes as pessoas elas se acham muito por serem médiums ou estarem na mesa mediúnica. Mas, na verdade, tudo isso que você tem, que você acha que é superior ao outro, só te deram única e exclusivamente para você ajudar o outro. Tipo, não é seu, né? E, enfim, guardar toda essa energia, ela... assim, por lógica, realmente não parece que vão ter consequências muito boas, né? Até porque não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem também, né? Tem esse detalhe. Tudo que você faz e que você fica neutro, não estou fazendo o mal. Não estou fazendo bem, mas também não estou fazendo o mal. Então, o mal você está fazendo. A partir do momento que você se cala, a partir do momento que você não age diante de uma situação em que você acha que pode ficar neutro, mas ninguém pode ficar neutro. É uma escolha. Mas aquela sua neutralidade, ela vai te trazer consequências, né? É importante lembrar também que quando você recebe um dom, mas você não usa ele, né, pro bem, não faz o uso desse dom, você perde ele, né? Acaba perdendo. Você pode simplesmente perdê-lo mesmo, né? Ou então, se você usa de forma errônea, né, você acaba também sendo, né, retirado, porque a mediunidade é um fenômeno, mas foi criado para auxiliar o médium e auxiliar os outros. E a gente tem que ter essa consciência muito firme, né, que é trabalhar no bem. Eu não preciso trabalhar na mesa mediúnica, mas eu preciso trabalhar isso em mim e auxiliar os outros. É servir, é trabalhar. Oi. Eu só ia perguntar que eu cheguei faz pouco tempo, então não sei se vocês já falaram sobre isso, mas assim, daqui eu fiquei pensando se, por exemplo, jovens da nossa idade, ou crianças, ou idosos, assim, se tem uma idade específica que a pessoa assim, pode se descobrir médium ou se tornar médium? Não tem. Qualquer idade ela pode se manifestar. Qualquer idade. Tanto criança, ou adolescente, ou idoso, ela pode se manifestar, né? Então, assim, a questão ao manifestar, o que eu vou fazer dela? A mediunidade não é para o espírita, ela não vem só em pessoas espíritas. A mediunidade é para a humanidade em geral, né? Para auxiliar. Então, assim, se eu utilizo essa mediunidade estudando, e a minha base é servir ao Cristo, automaticamente, que em qualquer lugar que eu estiver, eu vou estar usando da melhor forma possível. E o livro dos Espíritos também fala que todos somos médiuns, na verdade, né? Então, não existe qualquer, né? Sim. Não existe uma idade, porque todos somos. Eu tenho um trechinho aqui tirado da FEB, Federação... Não, peraí, não é da FEB, não. É da FEB, Federação Espírita Brasileira. Mas que fala sobre isso, né? Eu vou só ler, gente. Importa acrescentar que nem todos os espíritos que já tenham formação doutrinária são portadores de mediunidade mais evidente, de efeitos patentes no dizer de Allan Kardec, e que nem todo trabalhador espírita tem compromisso com a tarefa mediúnica propriamente dita. Sendo assim, não há obrigatoriedade para a pessoa participar de uma reunião mediúnica, uma vez que na instituição espírita há inúmeras outras atividades que mantêm o trabalhador sob continuação dos espíritos. Isso mesmo. Né? Que às vezes as pessoas elas falam muito, tipo assim, nem todo mundo tem mediunidade. Às vezes não é uma mediunidade evidente, aquela que você vai sentar na mesa e tal. Mas não tem só a mesa, tem sopa, tem bazar, tem palestra, tem tudo para você fazer, sabe? E eu acho que justamente nem todo mundo vem para sentar na mesa mediúnica porque precisa de manutenção à casa espírita e o próprio espiritismo, né?
E vai depender de como você vai trabalhar essa mediunidade, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam muito focadas em o médium, ele precisa trabalhar, ele precisa desenvolver mediunidade, ele precisa sentar numa mesa, ele precisa... Na realidade, não. O médium, ele precisa estudar, fazer a sua transformação, né? E essa mediunidade é para isso, e trabalhar no bem, e servir. Talvez eu na casa espírita é o lugar talvez onde eu menos vou servir, mas eu vou servir num grupo onde eu vou me dedicar. Tem tantos locais que a gente pode servir, a uma visita, né? Igual você falou, a confecção de uma sopa, nos agasalhos, né? Aonde eu estiver, eu posso servir. Às vezes eu estou fazendo um desserviço, às vezes eu estou no meu lar, que é o primeiro local onde eu preciso aprender a ser útil, mas trato tão mal as pessoas que ali convivem, que na realidade eu não estou fazendo nada, né? Então o primeiro local que eu preciso aprender a servir, primeiro é a mim, e depois aqueles que estão à minha volta, né? É o tratar bem, é o tratar com carinho, com educação, e depois eu vou expandir isso aí para todos, né? Você falou aí, eu lembrei de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que fala: a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Isso. Que se enquadra com o que a gente está falando, né? Você falou que o médium ele não ajuda na casa espírita. Talvez seja o lugar que ele menos ajude, porque a gente sabe que reuniões mediúnicas acontecem encarnados estando ali ou não, né? Óbvio que assim, a gente ajuda, mas literalmente a gente ajuda, a reunião não é nossa, né? Aquela questão de, às vezes, na pandemia, as pessoas insistindo em ter reuniões num momento de pico que não podia de jeito nenhum, falando que as reuniões precisam continuar. Elas nunca pararam, né? O que parou foi a gente, nossa condição material, orgânica, que não estava, que estava cumprindo um pacto mundial, né, para tentar frear esse momento. Mas o médium, o verdadeiro médium, aquele que estuda, que não está ali por ambição, que não está ali por status, ele ajuda todas as pessoas em volta dele, porque eu acho muito interessante uma coisa que eu sempre falo, que a partir do momento que você assume uma posição como médium, como trabalhador da casa espírita, você, querendo ou não, tem que mudar toda a sua conduta moral, você se obriga a passar por uma reforma íntima, você se questiona de coisas que você acreditava ou não, porque não é mais aquela questão de eu tenho que ser bonzinho, entre aspas, para quem está vendo. É a questão de eu tenho que ser uma pessoa boa, porque isso gera consequências, né? Uma frase que eu gosto muito, que uma vez minha psicóloga falou, essa atitude que você terá gerará consequências, boas ou ruins, mas existem consequências. Então, assim, seria interessante você refletir sobre elas. E as consequências de você não ser uma pessoa boa na Terra não é você levar um exposed no Twitter, é consequências de pós-desencarne, né? O que você vai encontrar quando você voltar para a sua vida verdadeira, né? Que no caso é a vida espiritual. E eu acho que essa consciência, quando a pessoa tem essa consciência, ela muda todo o entorno dela, né? Porque ela deixa de fazer certas coisas, começa a fazer outras coisas, se posiciona de forma melhor, mais segura até mesmo, e é isso, sabe? Ela se ajuda, e ajuda muito mais do que na própria casa espírita, porque na casa espírita o médium ele é só um instrumento, e você está cumprindo a sua função, está estudando e tudo mais, está ajudando a casa espírita, mas lá a sua função é essa. Em sociedade, a sua função ela é bem mais ampla e muito mais vantajosa e necessária, né? E assim, a gente sabe de casos, por exemplo, no livro Voltei, né? Dirigente espírita, que ele fala, fez caridade para todo mundo, trabalhou, desenvolveu o papel dele como diretor do centro espírita, né? Presidente federativo e tal. Só que no desencarne, o desencarne foi tranquilo, foi tudo bem. Só que enquanto ele fazia o retorno para a pátria espiritual, e isso os espíritos protetores que ali foram ajudar no desencarne, ele
Ele ajudou outros a desencarnarem. Então, enquanto eles retornavam à pátria espiritual, né, ele vê uma moça de uma luzinha assim intensa, né? E ele olhava para ele não via luz nenhuma. E ele questionou, né, quem os conduzia. Quem que seria aquela moça, né? Que via que ela tinha aquela luz daquela forma e ele não tinha nada. E aí o diretor falou, né? O dirigente falou, é uma professora. Mas por que dela ter essa luz e eu não ter nada, né? Sendo que eu fiz tanta caridade, assim, que eu trabalhei tanto. E aí ele responde, ela foi professora e tudo que ela fazia era com amor, era com doação. Doação dela para os outros, né? E a gente sabe que a gente só dá daquilo que a gente possui. E aí, às vezes, a gente acha que eu estou fazendo caridade. Na realidade, a maior caridade que a gente faz é para conosco mesmo, quando a gente busca se melhorar como pessoa. Senão fica a hipocrisia, né? Eu trato o outro bem, eu sou gentil, eu sou educada, eu presto um serviço, eu ajudo aqui, mas dentro do meu lar, as pessoas que o Pai confiou para que eu pudesse realmente ajudar, como é que é o tratamento? Será que eu tenho realmente essa paciência que eu passo para os outros que eu tenho? Né? Será que realmente eu escuto quando a pessoa fala? Eu não tenho que concordar, mas eu preciso escutar, né, quando o outro fala, porque eu também quero ser escutado. Será que o meu trato, que a minha maneira de ser realmente no lar, no meu local de trabalho, é coerente com aquilo que eu quero passar? Porque é muito bom. A gente se torna muito bom dentro do centro espírita, né? Mas dentro da nossa religião. Mas a nossa vivência não é ali. A nossa vivência é fora. Né? E aí, quando eu falo da questão do trabalho na casa espírita, a gente tem nossos trabalhos lá naquele determinado horário, mas a nossa vida maior é fora dali, né? E aí eu preciso, a mediunidade é para isso, para que a gente enxergue que o primeiro local que eu preciso trabalhar é dentro de mim, e depois junto àquelas pessoas que estão à minha volta. Senão se torna muito falso, né? E aí a gente às vezes acaba pregando, falando coisas, você tem que mudar isso, você precisa modificar aquilo, você não enxerga que você às vezes não é essa pessoa boa que é, mas e eu? A partir do momento que eu começo a me enxergar e começo a ver as coisas, eu paro de julgar, eu paro de criticar, né? Eu começo a enxergar que às vezes eu tenho muito mais falhas do que aquele que eu estou enxergando, né? Eu acho que isso está muito comum atualmente, né? Porque principalmente com o avanço da internet, muitas pessoas disseminando ódio por aí, não olhando para si mesmas, né? Não exercendo mudanças para melhorar, assim, a sua personalidade, né? A sua visão dos outros. Porque, querendo ou não, o que vai ficar aqui na Terra, quando a gente passar pro mundo espiritual, é só o amor que a gente deu pelas pessoas, né? Então, é isso. A gente tem que se melhorar para também melhorar como a gente trata os outros e como a gente oferece o amor e o carinho. E é isso. A gente melhorar a gente primeiro para depois tentar melhorar os outros. Exatamente. Isso que eu queria. Tudo melhora, né? Quando a gente busca se melhorar como pessoa, tudo melhora à nossa volta. Uhum. Aí entra naquela situação que nós falamos anteriormente, né? Às vezes a pessoa trabalha tanto pensando assim, no plano espiritual eu vou ter um lugar melhor, né? Eu vou conseguir ir para um plano melhor e tal. Mas o que eu fiz para tornar aquele lugar onde eu estou melhor? Né? Será que eu me tornei melhor? Porque as consequências de tudo que eu faço de bom, ele vem nessa vida mesmo. Ele não espera no plano espiritual, ele vem aqui. Né? Se eu sou uma pessoa, as pessoas podem até não ser bons comigo, não ser justos, não ser gentis, não podem ser corretos, né, comigo, mas não é o outro, sou eu. Eu preciso ser assim, eu preciso mudar o meu comportamento, né? E aí eu mudo o que está em volta de mim. Mudo a visão das pessoas, porque às vezes eu fico cobrando muito do outro, mas não percebo que aquele outro ainda não tem capacidade de compreender aquilo que eu já quero ser, né? E aí eu tenho uma paciência melhor, uma tolerância melhor para com ele. A gente estava lembrando quando vocês falavam da reforma íntima.
Mas agora eu estou em dúvida se quem fazia a reforma íntima era São Francisco de Assis ou Emmanuel. Emmanuel nomeou São Francisco, ele todo dia antes de dormir ele pensava no que ele Essa é a fez. história. Conta aí pra gente. Não é essa a história, acabou a história é essa. Ele, Agostinho, né? ele antes de dormir, ele... É que São Francisco ele era franciscano, né? No caso, não ele era franciscano, ele era São Porque ainda Francisco. não existia os franciscanos. Exatamente. Mas os franciscanos, eles têm a ideia de deixar as coisas materiais para trás e mudar o seu ser. Você muda o seu ser, se desapegando do material e seguindo o seu caminho espiritual, religioso. Ele desapegou de tudo, né? Se tornou cristão e ele, toda vez antes de dormir, ele pontuava os erros e os acertos. Aí, no outro dia, ele tentava não errar onde ele errou. E consertar também, né? Pedir desculpas pra quem ele magoou. Santo Agostinho, né? Ele fazia toda noite. Ele colocava, né? Igual a Val que ele falou, pontuava, né? O que é certo, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. E aí ia mudando. E assim, ele vinha de uma vida pregressa muito, muito desequilibrada, né? Em todos os setores. E a gente precisa, né? Santo Agostinho e São Francisco de Assis são a mesma pessoa? Não. Ah. Então a gente confundiu? Ah. Desculpa. Mas ele acontece. seguiu os franciscanos. Entendeu? Mas é isso aí. Aí Emmanuel depois veio da reforma íntima. E é um ponto muito, assim, do espiritismo. Eles acham que a reforma íntima é espírita, né? Quando, na verdade, a reforma íntima começou quando o espiritismo nem existia. Né? É interessante isso. E eu acho, assim, que assumir... querer estudar e conhecer a sua mediunidade, né? Ela vai muito de encontro a... Assim, você tem que se renovar geral. Assim, é que nem aquele meme, tem que fazer uma reforma geral para fazer algum sentido aqui no tempo presente, né? De como você tá, porque é responsabilidade, é você se autocobrando, né? Responsabilidade, porque não vai ter... O pessoal dessa mesa mediúnica não vai falar, gente, eu vi a Júlia na rua, ela não cumprimentou ninguém, não sei o que, ela fez isso. Ninguém vai falar isso, mas é a sua consciência, né? E, assim, é sobre, né? É sobre nós e nós mesmos, né? Que, na realidade, o cobrador maior é o nosso juiz, é a nossa consciência. Mas, assim, tem que ser algo leve. A mudança íntima, ela tem que ser leve. Ela não pode ser uma cobrança, aquela rígida, aquela... Nossa, eu errei, eu não podia ter errado. Na realidade, não. Nós estamos aqui como aprendizes, né? Nós estamos aprendendo. Cada um num patamar, cada um numa condição, mas aprendendo. E aí o aprendiz é assim, ele erra, ele acerta, né? Até o dia em que ele vai acertar e não mais errar. Sim. Errar todo mundo vai errar, né? Mas o que você vai fazer com aquele erro que vai falar quem você é. Se você vai olhar para aquilo, vai falar assim, tá bom, não vamos fazer mais aquilo, se você vai apenas ignorar e continuar fazendo. Eu lembrei da história de Pedro agora. Que não dá tempo de contar, porque é grande, né? Mas pesquisem, porque é sobre a culpa e tal. E é bem legal. Sim. Inclusive, teve uma palestra recentemente, né, Júlia? Sim, tá salva no YouTube? Tá lá no YouTube. Com Lucas Leite. Foi feito na última quinta-feira, né? Última quinta agora. Dos apóstolos, né? De Jesus. Eu sempre gosto muito de Pedro, né? Porque, assim, ele é o mais, assim... abraço problemático, mas também o que mais insistia. Ele é briguento, assim, ele é real, sabe? E no fim das contas, eu acho muito bonita as passagens que... tudo que Jesus falava para ele, tudo que Jesus falava era muito bonito, né? Ponto. Mas para ele era muito lindo, ele falando que se ele criasse aquela coisa que a gente hoje em dia chama de autoestima, né? De confiança. Se ele fosse confiante, ele conseguiria edificar a doutrina, não sei o quê. E toda vez que ele tentava sair muito assim, ele falava, não, a gente está aqui só para preencher vazios, para isso. Tipo, não... Pedro, a passagem de Pedro simplifica muito sobre como Jesus era paciente, amoroso, e como uma pessoa, mesmo sendo muito errada, entre aspas, ela pode se transformar em alguém paciente, amoroso, uma das pessoas de confiança de Jesus Cristo, né? Eu acho muito bonito. Pra quem não lembra, Pedro foi aquele apóstolo, né, que negou Jesus 3 vezes. E quando estavam prendendo ele, falaram, você é um dos discípulos. Ele falou, não,
Sou eu não, nem conheço. É esse aí, mas a história dele não se resume só a isso, né? Ele era pescador, era na casa dele que Jesus ia lá falar. Mas Pedro era todos os apóstolos, né, gente? Assim, Pedro é meu favorito, eu sou fanbase. E é isso. Então, leiam sobre ou vejam a palestra, né? Que tá salva aí na Sintonia. Só procurar que tá aí pertinho, porque não teve muito programa depois. Eu acho Não, interessante. né? Porque foi esses dias. Aqui é muito legal, tem vários programas. Eu acredito que deve ter mais de 1000... acredito não, tem mais de 1000 vídeos lá no nosso acervo. Então é só o pessoal acessar no YouTube ou então no Facebook. Vai estar acompanhando aí muito material. Inclusive, eu Zeração Z, né? Eu não disse que não tinham muitos vídeos. Eu tava querendo dizer que, como foi esses dias, os programas depois foram poucos. Desculpa. Continuando. Mas essa passagem dessa negação é muito interessante porque vem de encontro a nós, né? Quantas vezes nós negamos, né? Por conveniência, por medo, às vezes a gente não está firme no nosso propósito. E não é só o propósito da questão da nossa religiosidade, né? Nossa comunhão com o Pai, com o Cristo. Mas em nossas vidas, né? A gente passa por muitos momentos de medo, né? De incertezas. E a gente vive a negar, né? Negar aquilo que nós somos, aquilo que buscamos, né? Aquilo que pretendemos. E se realmente nós queremos ser discípulo do Cristo, né? O mundo que a gente vive nesse desequilíbrio, nessa busca incessante por felicidade, pelas coisas fúteis, né, que nós vivemos hoje, é de muita incerteza. E nessa palestra que o Lucas fez agora na última quinta-feira, ele cita sobre isso, Lázaro. Até ele fala sobre a negação que nós espíritas, né, faz com a doutrina. Então tem muita gente que, na hora que está na rua aí, fala, você é espírita, ou melhor, que religião que você faz? O pessoal gagueja, fala, não, eu sou um cristão, mas não se identifica como espírita. E ele fala, cita muito bem a questão de Pedro, porque Pedro, depois que ele viu que ele negou Cristo por 3 vezes, ele também se arrependeu. E desse arrependimento ele mudou isso, ele mudou todo o pensamento dele, ou seja, ele viu o que ele errou. E quantas vezes que a gente nega a Cristo e a gente não vê que a gente errou? Nem se arrepende. Nem se arrepende. E fica aí apontando para Pedro. Porque não tem nem condição de enxergar, né? Aquilo que você falou, a gente nem enxerga que nós negamos, né? A gente não enxerga isso. E a mediunidade, ela vem para isso, para nos ajudar a enxergar, né? As nossas potencialidades, mas também as nossas fragilidades, né? Porque o homem, ele não é tão mau, ele é frágil. No Evangelho fala dessa fragilidade, né? Pedro não negou por ser mau, negou pela fragilidade dele, o medo que ele tinha. E a gente tem esses momentos de fragilidade, né? Será que realmente eu me apego em Cristo? Será que ele vai realmente estar ali quando eu precisar? Será que realmente eu posso confiar, né? E caminhar? Nós temos essas fragilidades em nós. Então, se é difícil quando alguém é falso com a gente ou mentiroso, alguma coisa, a gente confiar novamente, né? E está presente a pessoa, que dirá aquele que a gente só pode sentir no coração, né? E na Santa Ceia, Jesus fala isso para Pedro, né? Você vai entender que os homens são mais frágeis do que maus. Olha. Eu não assisti a palestra. É sobre, meninas. E só mais uma pergunta, que foi uma pergunta que eu peguei de um colega meu, que eu falei que o tema ia ser esse. Eu até pus no esqueminha de pergunta, mas Cadê? Como falar de mediunidade sem parecer um doido varrido? Como em que sentido esse doido varrido, tadinho? É uma pessoa que está delirando, ou mentindo, ou só alucinando mesmo. Primeiro ir no psiquiatra para ver se não está alucinando mesmo. Porque, assim, às vezes a mediunidade em desequilíbrio, ela traz tantas consequências, né?
às vezes ela traz consequências orgânicas. E o primeiro momento é procurar ajuda médica, porque a gente não pode simplesmente chegar, vou para a casa espírita e o dirigente da casa espírita ou do grupo mediúnico falar, não, você senta na mesa mediúnica e vamos trabalhar. Não é assim, né? É procurar um médico, foi no médico, não é nada orgânico, então a gente pode ir para o lado espiritual, né? E aí sim, com as orações, com o passe, com a água fluidificada e depois buscar um grupo de estudo, né? Porque a gente precisa começar pelo estudo, né? A mesa mediúnica, o trabalho mediúnico precisa ser depois do estudo, precisa depois desse equilíbrio, né? Achar um grupo que seja condizente com aquilo que você busca, para você ter afinidade. A gente precisa ter afinidade com as pessoas que a gente está em volta, para que as coisas fluam, né? Da forma correta. Pois é. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Lázaro? Essa confusão do que pode ser a parte psiquiátrica da coisa, né? Ou seja, o orgânico, com o que é espiritual. E tem muitas vezes que isso, infelizmente, acontece dentro das casas espíritas, né? Pega a pessoa ali, já está com algumas manifestações, já coloca na mesa. Ou seja, sem um preparo anterior. E isso acaba prejudicando o trabalho e o próprio médico. Isso. Traz consequências danosas, né, para todos que ali, né, estão. E para o pessoal que está nos ouvindo, Lázara, a mediunidade não é exclusividade do espiritismo, né? De forma alguma. É da humanidade, né? É de todos. Por isso que a gente vê muitos casos, por exemplo, nas igrejas evangélicas, de ateus, nas católicas, em todo lugar. A mediunidade é do ser, né? Então, tem algumas encarnações que nós vamos trabalhar com ela, tem algumas encarnações que não, tem encarnações que às vezes a gente só vai desenvolvendo conforme vai desenvolvendo a nossa intelectualidade e a nossa moral, né? E tem algumas encarnações que a gente não vai trabalhar diretamente com mediunidade, né? Sim. O que vocês acharam do programa de hoje? Eu gostei muito do programa de hoje. Acho que a gente, como você disse, a gente conseguiu esclarecer várias dúvidas que a gente tinha, que a gente teve durante o programa. Eu acho que deu para esclarecer bastante essas dúvidas. Eu gostei bastante. Muito obrigado. A única coisa que eu achei ruim é porque o tempo está acabando. Né? Inclusive, acho que a gente já tem deixar um pouquinho na frente aí, já convidar a Lázara novamente para a gente continuar com esse assunto, né? Sim. Que eu acho que esse assunto é bastante abrangente. Em uma hora a gente não terminei minhas dúvidas. Em uma hora a gente não consegue falar tudo que precisa, mas eu acho que fica o convite aí, viu, Lázara? A gente marcar novamente para continuar esse bate-papo. Mas esse trabalho que vocês fazem, ele é muito importante, né? O jovem, ele tem que... A gente é bacana, né? O jovem, ele tem que ter uma linguagem própria. E ele tem uma linguagem própria, uma linguagem de entendimento, né? E a gente precisa trazer para o jovem a importância de Jesus nas nossas vidas, né? Independente da religião que ele escolha, independente do local onde ele estiver, né? É trazer ele para perto da gente, para que a gente tenha uma vida mais tranquila e mais equilibrada. Que as perturbações do mundo não nos perturbe tanto. Que as confusões do mundo não tragam tanta confusão para dentro de nós, né? Nos equilibrar. É assim que a gente vai construir o nosso mundo íntimo melhor e o mundo que está à nossa volta melhor. Uhum. Queria agradecer, Lázara, por ter vindo. A dona Helena mandou para a gente ótimo programa. E a fala da Lázara é muito clara. E eu concordo com a dona Helena. Você também expõe de forma muito clara, objetiva, sem... Desculpa. sem... tudo aquilo de... Eu uma vez até brinquei com a Júlia, porque uma vez a gente fez uma caixinha de pergunta e o pessoal foi fazendo pergunta e a gente foi falando. Aí tinha, qual que é a diferença de espírito, perispírito e matéria? Aí eu expliquei de um jeito, aí foram lá e me corrigiram. Do jeito que fala no corpo do livro dos espíritos. E o espírito que vos fala, eu peguei só e respondi assim, a pessoa que perguntou entendeu. Foram lá, foi minha mãe que falou. Nossa. Expõe mesmo, Júlia, expõe. Mas é isso, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu A gente agradeço. adorou a sua presença.
foi um diálogo, tipo, muito interessante, que eu gostei bastante, porque, de fato, os outros programas, a gente tem dúvidas no meio do programa, mas as perguntas que a gente faz são perguntas que a gente pensa que os outros podem ter, né? Mas esse foi, tipo, perguntas nossas mesmo, dúvidas que a gente, de fato, tem, e com certeza ajudou muito. Além deles, a gente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Pois Agradeço é, de verdade, eu de coração. tô começando a aprender mais sobre o espiritismo esse ano, por causa da Júlia. E eu tô gostando muito, assim. Mas eu não obriguei, tá? É, assim. Ele não, né? Eu tô aqui por vontade própria. Então, assim, foi muito bacana É o primeiro hoje que tá aqui aprender mais sobre os médiums. E, assim, tá sendo muito bacana participar do programa e aprender mais sobre o espiritismo, que eu acho muito fascinante, assim, o mundo dos espíritos. E é isso. Obrigada pela explicação tão clara, assim, sobre o que são médios, como eles são e todas as dúvidas que você esclareceu. E obrigada ao Claudinho também, voz do Além, né, que participou conosco hoje. Obrigado. Obrigada, O programa Leila. tava que é isso? A voz do cara. Obrigado. Tô imitando o Marco Túlio. Obrigado. Mas é isso. Obrigada. Você tava falando alguma coisa? Não, você delirou. Ah, tudo bem. Mas é isso. Muito obrigada a vocês também, né, que estão nos assistindo. Um beijo. Espero que tenha ajudado de alguma forma e levado vibrações boas para vocês, porque a gente estava tão agitado hoje e a gente fez uma oração. Eu acho que funcionou, para não passar para vocês que a gente estava tudo muito crazy. Tchau. Louquinho. Tchau. Beijo, tchau. Um abraço a todos. Tchau, Até sábado que gente. vem com mais um Geração Geração Z. Z.